Boa tarde, internauta. Eu vou ler para você um texto redigido em 16 de março de 2015, um dia depois de uma manifestação nacional contra o governo Dilma. Acho que foi o começo para o seu impeachment. Vamos à leitura do texto, cujo título é A Derrota da Esquerda. Ontem constatou-se a derrota da esquerda no Brasil. E essa derrota ocorreu no seu fundamento, no fundamento mor da esquerda brasileira e da esquerda mundial. E isso significa não haver mais, no campo da cultura, espaço para uma disputa ideológica. Vencida a esquerda é o término de uma ideologia. Se houver a permanência dessa disputa, ela se deslocará para um campo mais perigoso. Ela se deslocará para o campo do conflito efetivo entre forças políticas. Ontem, sagrou-se vitoriosa a perspectiva defensora da individualidade. Não defensora necessariamente do individualismo. Fez-se prevalecer ontem, no Brasil, a identidade nacional, o amor pela pátria, e não a identidade de classe. Ou seja, aqui no Brasil, o indivíduo ele é primeiro brasileiro. Só depois ele pode vir a se identificar e a ser pertencente a uma classe. Embora houvesse entre os manifestantes pessoas cientes e ciosas da classe a que pertencem, embora houvesse isso, não se pode afirmar que eram tais pessoas representativas do movimento ou da manifestação. Essas pessoas integravam-no, mas efetivamente não o representavam. Como de resto, ninguém se pode dizer consciência representativa do protesto de ontem, 15 de março de 2015, não é? A inexistência de, aspas aqui, exemplos representativos, a inexistência de exemplos representativos do processo de ontem, do protesto de ontem, isso é mais uma evidência de que o que se quer no Brasil é essa identidade mais difusa, a da nacionalidade, a do patriotismo, prevalecendo esta identidade mais difusa sobre uma outra, essa sim, bem sectária, a identidade de classe. Agora, qual é o fundamento em que a esquerda foi derrotada, como disse há pouco? Ela, a esquerda, perdeu o protagonismo da narrativa. Isso implica reconhecer o seguinte: o processo histórico já não mais será interpretado a partir do materialismo histórico dialético. As categorias de dominante e dominado, opressor e oprimido, ou seja, a perspectiva de luta de classes, essas categorias dominantes desapareceram do horizonte de análise social, política, histórica, cultural no Brasil. Desde março de 2015, portanto, há um vácuo nesse fundamento.
das categorias de análise. Deve-se reconhecer que o será, esse vácuo, será por pouco tempo. Aqui, desde esse vácuo, vislumbra-se a disputa entre valores religiosos, majoritariamente cristãos, versus valores materialistas, capitalistas, comunistas, ateístas. Um novo processo histórico se instaurou no Brasil. Março de 2015 instaura um novo processo histórico no Brasil. Vencida a tese do comunismo, pode o indivíduo livremente abraçar o compromisso com a comunhão? Superada a luta de classe, pode o indivíduo vir a compartilhar, a escolher o compartilhamento do pão? Vencida a bandeira da violência revolucionária, violência política, pode o indivíduo se comprometer com a solidariedade e com a compaixão? Uma nova luta se inicia. De que lado você lutará? Fará você o verbo lutar, seguir-se de lutar contra, ou você o fará com que o verbo lutar seja seguido de lutar por alguma coisa. Vencedora a tese de que o indivíduo deve prevalecer sobre o coletivo, óbvio, então, resta a você a escolha. Esta foi a reflexão que eu fiz em 16 de março de 2015, para ficar aqui registrada, e se você estiver ouvindo, e pelo fato de você ter visto esta reflexão aqui, espero que ela lhe tenha sido de proveito. Abraço.